nos preparamos nessa missa vespertina da vigília para a festa de Pentecostes. O que nós estamos desejando nesta festa? Eis que chegou a hora, e é agora que o mistério pascal do Senhor culmina profundamente com a nova missão de Jesus ressuscitado, levada agora na pessoa dos discípulos, dos seguidores de Jesus, ao receber o dom do Espírito Santo. A minha pergunta: será que nós cristãos temos consciência verdadeiramente de que a nossa identidade de cristão só se justifica porque nós somos enviados por Jesus ressuscitado ao receber o Espírito Santo para dar continuidade à missão dele, fazendo coisas maiores que as que ele fez? São 2000 anos de caminhada desde a realidade da vida do Espírito Santo, que é a vida da igreja, que somos nós. E isso é possível verdadeiramente porque Jesus assim o quis e o fez. Agora, como nós vamos respondendo à promoção que vai maturando e amadurecendo em nós esta consciência de que nós somos novas criaturas, que somos membros do mesmo corpo que é Jesus ressuscitado, atuando na história através da sua igreja, povo de Deus. Não necessariamente só a igreja católica, as igrejas cristãs, todas elas, mas na caminhada por uma unidade na diversidade. E aqui destaco o que Paulo nessa leitura chama-nos realmente sobre o que de fato faz possível a consciência da atuação da missão. A missão que Jesus nos dá não é só de anunciar o querigma, isto é, anunciar o ressuscitado, é muito mais, é fazer novas todas as realidades a partir de sermos impregnados pelo Espírito de Jesus e do Pai que atua em nós. Ouvindo essa leitura dos carismas, a diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito, a diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. O que isso ressoa para a nossa vida hoje? Cada pessoa batizada tem um dom diferente, mas aquele que nos dá de presente esses dons é sempre o mesmo Espírito. Então, como nós nos damos conta qual é o meu dom? Claro, nós vamos ouvir que em Pentecostes somos planificados com 7 dons do Espírito Santo, né? Esses 7 que de fato nos levar à transformação do que é terreno e divino. Esses 7 dons também descrevem o ser humano que vive a partir de Deus. É uma pessoa que vê através das coisas, que enxerga a realidade assim como ela é, que entende realmente
que as relações internas da sua própria vida com o cosmos também tenha a capacidade de fato operar como Jesus operou, transformando a realidade. Por isso, esses 7 dons, dom realmente da sabedoria, dom da ciência, dom da fortaleza, dom da piedade, dom do temor de Deus, dom do discernimento, dom da ciência, dom da fé, dom da piedade, temor de Deus, de fato preenchido na diversidade de carisma e de dons que o Senhor distribui ao povo de Deus. O dom da sabedoria e da inteligência e do aconselhamento, do conhecimento, da fortaleza e do temor de Deus e da piedade deve preencher e preenche todas as exigências que comporta a necessidade de desenvolver a missão de anunciar e de fato construir a vida divina na vida humana de todo aquele discípulo missionário. Isso que nós vamos falar exatamente nos 7 eixos temáticos do documento de Aparecida, todo em torno da missão, precisamente para nós darmos conta do quanto desafio o Senhor nos coloca ainda hoje, mas não sem a assistência dele. Agradeçamos a Deus porque nós não estamos sozinhos. E eu acredito que o que de fato se passa com o cansaço da igreja é porque estamos meio adormecidos verdadeiramente da consciência dos dons que carregamos dentro de nós. E aí vai para aquele lado um pouquinho que todo mundo, de fato, nem os padres, nem o Papa escapa, que é pedir realmente perdão da nossa tibieza, da nossa preguiça, de não realmente pôr à disposição tantos dons que Deus nos deu ao serviço realmente da evangelização. Principalmente as equipes de Nossa Senhora, porque hoje o poema a Aparecida vai dizer também dentro dessa missão, não adianta pensar que na paróquia vai se resolver tudo, é na família, na comunidades de família. Que comunidades de famílias? Olha aí o movimento das equipes que reflete tão bem, é uma comunidade de famílias que tem e agrega a possibilidade de uma comunhão muito maior, de uma fundamentação bíblico-doutrinal consistente, de uma dimensão realmente de dinamização do serviço evangelizador, agindo naturalmente na dimensão de comunhão. Peçamos ao bom Deus, primeiro agradeçamos esses dons do Espírito do Senhor e nos coloquemos também interrogantes sobre como temos nós desempenhado, seguido realmente esse apelo de Jesus de ir pelo mundo e fazer todos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles que aqueles que não serão perdoados serão retidos. Dá de fato autonomia, dá também o poder de realizar o mesmíssimo gesto do Senhor. Então o Espírito Santo é um desafio na minha e na nossa vida. Precisamos de fato deixar-nos construir e alcançar pelo autodomínio do amor, para termos a sensação de que somos conduzidos pelo Espírito, não obstante as paixões humanas, das necessidades ainda não integradas humanas que habitam em nós, mas é dentro desse desejo e dessa sese, desse esforço de se autodominar, de não querer
querer de fato levar a vida como a Maria vai com as outras, mas nem reprimindo o negativo, mas precisamente acolhendo e orientando no bem, assumindo a própria responsabilidade pela própria vida, que nós vamos dando conta verdadeiramente desta ação inegável, inesgotável, que faz de fato acontecer o ser da igreja ainda hoje, não obstante as fraquezas, não obstante os escândalos, está aí plenamente em vapor. E é só uma questão de reaquecer novamente, como o Evangelho de Jesus nos acabou de nos encorajar. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Se alguém tem sede, venha a mim, beba. É verdade, sentimos muita sede de Deus. Queremos muito caminhar conforme a ação do Espírito do Senhor. Mas não conseguimos. E não conseguimos porque não acreditamos. E não acreditamos porque não deixamos morrer em nós as tendências egoístas. Mas o Senhor continua tão presente. Aquele que crê em mim, né, realizará obras, grandes obras, e realizará maiores do que eu. Eu creio que a principal fruto do Espírito para os nossos tempos é o dom realmente da fé. Uma fé preenchida, evidentemente, de ação missionária, de zelo, de ardor, cheia realmente de alegria e de paz. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. Meus irmãos, agradecidos, nos citamos de sermos dignos de levar adiante a mesma obra de Jesus. Não por nós mesmos, mas por nós, que Ele quis, de forma ainda mais profunda, permanecer agindo eficazmente. E não é questão de grandes coisas fantásticas, é questão de qualidade, como nós amamos a vida e como nós nos damos a vida. É cavar no próprio poço a sabedoria que já está aí, dada gratuitamente. Não se trata de novidades por novidade, mas é resgatar a originalidade do nosso próprio ser, da nossa própria história, com os condicionamentos que nos formaram dentro da cultura que nós habitamos, com os referenciais que de fato nos permitiram crescer e amadurecer como cidadãos e cidadãs, à luz precisamente desta acolhida da vida como presente, dom, e agora completado como 7 dons. Não há por que ter mais medo. E temos exemplos da ação do Espírito nesses 2000 anos, em tantas ações da igreja. Vocês acabaram de voltar de Jerusalém e vêm testemunhando quanto foi de fato pródigo a ação de Deus na igreja nascente de Pentecostes, na igreja primitiva. Infinitamente mais difícil. Eles eram tidos como seita. E o que nós hoje, quando vemos uma seita, repugnamos. Os cristãos eram vistos como seitas dentro do judaísmo, e eis que chega aonde chegamos. Esta festa, ela nos testifica como nossa vocação é grande, é uma vocação para a felicidade, naturalmente passando pela atuação do mistério pascal, vida, né? Com muito desafio, dificuldades, mas não sem a assistência do Espírito que nos dá paz, perseguições, incompreensões, mas não sem a esperança de que nós trabalhamos por uma causa já ganha.